Leio inicialmente manifesto de duas entidades representativas do Paraná, das mais acreditadas, responsáveis e prestigiadas. A Ordem dos Advogados do Brasil, com a assinatura de Juliano Breda, o seu presidente, e a Associação Comercial do Paraná, com a assinatura de Edson José Ramon. O título: O Brasil que Queremos. Nossas entidades, conscientes de sua missão institucional e compromisso ético com a sociedade, em nome da qual procura exercer sua representatividade, manifestam inteira solidariedade e apoio aos protestos da comunidade brasileira em várias capitais e cidades do interior. Contudo, manifestamos igualmente nossa preocupação com os desvios da ordem, esperando que as ações sejam realizadas sem riscos ao patrimônio público e privado, e especialmente com absoluta salvaguarda do direito constitucional de ir e vir. Nossas instituições, que sempre fizeram da ética e da transparência suas bandeiras de luta, renovam crença no primado da democracia, ao mesmo tempo em que hipotecam sua confiança no aperfeiçoamento das instituições que sustentam o Estado democrático de direito. Há avanços inadiáveis e ainda irrealizados, diante dos quais a sociedade não poderá ficar inerte, calada ou de braços cruzados. E dentre esses avanços é cristalina a urgência das reformas política e tributária, cujo primeiro extraordinário ganho será assegurar ao cidadão brasileiro esperança e dignidade. O brasileiro trabalha 5 meses do ano somente para cumprir a determinação compulsória do pagamento de impostos municipais, estaduais e federais, cujo total equivale a quase 37% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. Esta carga insuportável, signo evidente do Estado gastador, gerando dificuldades ao setor produtivo e pouco sensível diante do sofrimento de milhões de famílias, tem sua crueldade denunciada na péssima qualidade dos serviços públicos oferecidos à população. Não é por outro motivo que as manifestações populares bradam por melhorias imediatas na saúde, educação, segurança, transporte e mobilidade urbana, entre as reivindicações mais urgentes. A Voz das Ruas exigiu também o combate sem tréguas à corrupção, praga que contamina a estrutura do Estado e que deve ser destruída sem piedade, além da punição exemplar de seus praticantes. O Brasil provou que ama e quer a democracia, com a valorização de quem trabalha para produzir a riqueza nacional e respeitando a ordem e a plenitude democrática. Nossas entidades não poderiam se omitir nesse momento de defesa do Brasil que queremos. É dessa fonte que brotam a convicção e a confiança na construção de um país que coloque em primeiro lugar a liberdade e a igualdade dos seus cidadãos. Assinam Juliano Breda, pela OAB Paraná, e Edson José Ramon, pela Associação Comercial do Paraná. É mais um brado a favor das mudanças nesse país. E nós estamos aqui diariamente a discutir alternativas que possam significar resposta eficaz a esse manifesto escrito nas ruas do Brasil pelo povo brasileiro revoltado. Uma das propostas iniciais da Assembleia Nacional Constituinte Exclusiva não viveu um dia sequer. A sua inconsequência fez com que fosse sepultada imediatamente. A outra proposta diz respeito ao plebiscito. Nós combatemos não porque somos contrários a que a população opine, seja consultada. Tanto é que admitimos, desde o primeiro momento, a realização de um referendo para que o povo brasileiro possa, nas urnas em 2014,
sem custos para o país, dizer sim ou não a um modelo político que pode ser oferecido à nação como consequência dos debates travados no Congresso Nacional durante cerca de 20 anos. O que nós não podemos admitir é a temeridade de uma proposta apressada que pretende submeter ao povo brasileiro questões complexas que não podem ser respondidas com o sim ou o não do plebiscito, sem um grande debate nacional. Exigir que a população brasileira responda em 1 mês ou 2 meses a estas questões, quando o Congresso Nacional, em cerca de 20 anos, senador Aloísio, não respondeu, é exigir demais do nosso povo. Creio ser até mesmo uma irresponsabilidade. O próprio STE, Superior Tribunal Eleitoral, através de uma das suas vozes credenciadas, afirma ser impossível realizar o plebiscito no prazo que desejam. Seriam necessários, no mínimo, 6 meses para que o plebiscito viesse a ser realizado. Nós não temos tempo para esse debate. Nós não temos a oportunidade para que isso se concretize. Nós já estamos na pré-campanha eleitoral. Os candidatos foram postos nas ruas do país precipitadamente, com muita antecedência, e a iniciativa foi do partido oficial, da própria presidente da República, em manifestação comemorativa dos 10 anos do PT no poder em São Paulo há algum tempo. Portanto, nós já estamos nesta fase pré-eleitoral. Isso não nos impede de realizarmos no Congresso Nacional, de concluirmos no Congresso Nacional, a reforma política que já iniciamos. O Senado, por diversas oportunidades, constituiu comissões, apresentou relatórios consequentes do debate nestas comissões, aprovou proposições, encaminhou à Câmara dos Deputados. É um tema já amadurecido nas 2 casas do Congresso. Portanto, nós não podemos assumir uma postura de tamanha incompetência, anunciando ao país que não temos condições de concluir um processo que ofereça ao país novo modelo político compatível com as suas aspirações. Modelo esse que pode ser submetido já em 2014 sem custo para o país. Modelo esse que pode ser submetido, sim, a um referendo popular nas eleições de 2014. Eu concedo uma parte ao senador Aloísio. Meu caro líder, o senhor tem feito discursos que são antológicos a respeito dessa matéria que está hoje colocada na ordem do dia do debate político nacional, a questão do plebiscito. Esse discurso é mais um deles. Eu tenho, inclusive, recomendado àqueles que me seguem pela internet que leiam o texto do discurso que Vossa Excelência tem feito a partir já da semana passada. E Vossa Excelência insiste num tema que me parece absolutamente crucial. Nós temos hoje no Congresso Nacional tramitando propostas para mudanças no nosso sistema político eleitoral para todos os gostos. Muitas delas já foram analisadas, inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, e algumas já estão na Câmara. De modo que, se houvesse, por parte do governo e daqueles que o apoiam, uma intenção real, efetiva, de dar uma resposta para inadequações do nosso sistema político, nós teríamos toda a condição de votar até antes do recesso essas matérias, uma vez que elas já foram instruídas, e como Vossa Excelência mesmo diz, já matérias sobre as quais o Congresso já meditou, já amadureceu. Isso não quer dizer que haja maioria para aprová-las todas, mas para isso é que existe a deliberação. Uns votam sim, outros votam não. O fato é que nós temos hoje condições de fazer sem custo, sem uma mobilização extemporânea de uma eleição fora de tempo, essa consulta. E gostaria também de bater numa tecla na qual Vossa Excelência já tem batido, que é exatamente o caráter diversionista dessa proposta de plebiscito.
Começou com a Constituinte exclusiva. Eu gostaria de saber quem deu essa ideia à presidente da República. Deveria ser demitido imediatamente. Agora, resta a tese do plebiscito como uma tábua de salvação. O que nós precisamos hoje, todos nós sabemos disso, o que o Brasil precisa de hoje é combate à inflação, é ter escolas que ensinam, transportes coletivos decentes, segurança pública eficaz. É disso que nós precisamos, políticos honestos. E isso não se resolve com plebiscito. Isso se resolve com o governo. E, infelizmente, a presidente da República esqueceu-se de governar quando se lançou prematuramente candidata à presidência da República. E o resultado está aí. As pesquisas estão mostrando que essa estratégia falhou. Ainda é tempo. Depende dela assumir efetivamente a responsabilidade pelo governo do país, que lhe foi delegada pelos milhões de brasileiros que a elegeram. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Aloysio. Vossa Excelência tem valorizado esta casa com posições lúcidas, muitas vezes até contrariando o pensamento da maioria no país. Porque nós que estamos aqui mais próximos da realidade oficial, muitas vezes temos a obrigação, o dever, de nos colocarmos até na contramão da onda popular. E Vossa Excelência tem agido desta forma, com muita responsabilidade cívica e pública, o que faz aumentar a nossa admiração por Vossa Excelência. Veja, senador Aloysio, nas pesquisas realizadas sobre as bandeiras levadas às ruas pelo povo brasileiro, a reforma política obteve 1%. 1%. As questões são outras. E eu pergunto, por que a presidente Dilma se agarra à bandeira que mereceu como preferência popular apenas 1% nas ruas do Brasil? Por que ela ignora corrupção? Por que ignora as questões referentes à saúde, educação, transporte, segurança pública? Por que ignora a necessidade de ampla reforma administrativa para acabar com os gastos desnecessários, exigência de uma estrutura monumental, aparelhamento do Estado, loteamento dos cargos, 40 ministérios, enfim. A presidente não está fazendo a leitura correta do manifesto escrito nas ruas pelo povo brasileiro. E as últimas pesquisas revelam que a indignação que foi para a rua ficou também em casa. E a indignação quantitativamente superior ficou em casa. Pesquisa realizada, por exemplo, na capital do Paraná, Curitiba, dá conta de que 94% da população apoia essa mobilização popular nas ruas. E não apoiaria se estivesse plenamente satisfeita com a realidade vivida no Brasil. É claro que a grande insatisfação ainda permanece em casa, não foi para as ruas. Essa leitura também precisa ser feita. E antes de continuar, eu concedo a parte com satisfação ao senador Cícero. Com prazer. Senador Álvaro, Vossa Excelência, bem como o senador Aloysio, já tocaram os pontos essenciais desse momento em que essa nação vive. Eu devo lhe dizer que, ao sentir essa mobilização, se você fizer a leitura com tranquilidade, com frieza, com o sentimento de ver efetivamente qual é o recado dessa mobilização, você vai identificar que o governo precisa assumir de uma forma clara a sua falência administrativa. Por que falência, senador Álvaro Dias? Porque o início dessa insatisfação que chegou às ruas foi trazido de uma forma bastante clara, depois, por demais, absolvida por todos os brasileiros, como Vossa Excelência mesmo disse, cerca de 94% do brasileiro apoia essas movimentações, mobilizações, e talvez os 6% tenham apenas a restrição do vandalismo que pontualmente está ocorrendo, e consequentemente todos estariam apoiando. Eu quero dizer a Vossa Excelência que
a razão dessa insatisfação, ela está presente no dia a dia do brasileiro. Quando você pega uma família de renda chamada classe média, senador Paulo Paim, ela está com seu orçamento totalmente sacrificado, porque lhe falta, e ele tem que comprometer a sua renda, lhe falta a saúde pública, e ele tem que recorrer à saúde privada. Lhe sacrifica o seu orçamento porque ele não encontra nas escolas públicas aquilo que ele considera como necessário e importante para a formação dos seus filhos e compromete outra grande parte com a educação, quando o poder público deveria oferecer com qualidade. Sacrifica mais ainda o seu orçamento com a questão do transporte, quer seja o transporte público que não tenha qualidade, e ele vive um momento de adquirir um carro com prestações em até 60 meses, que quando chega em 24 meses, o carro já não vale mais o resto das prestações que falta ainda ser paga. E, consequentemente, aquela economia que ele teve no início para dar entrada no carro, hoje o carro, na verdade, é um ônus, é uma dívida que ele teve que assumir por deficiência do transporte público. Além disso, o item alimentação, que está subindo, que aumentando o seu peso na sua receita, na sua renda, aumentando a sua participação em função dos aumentos que existem na alimentação, muito, mas muito acima daquilo que está corrigindo os seus salários. Então, essa insatisfação, senador Álvaro, não se resolve com plebiscito, se resolve com ação de governo. O governo fazendo a sua parte, o legislativo também fazendo com que possa tomar as decisões corretas, porque novas ideias, novos projetos, essa casa, o Congresso Nacional como um todo, o Senado e a Câmara, nós temos centenas de proposições aí nas gavetas dessa casa. Vamos botar para discutir. Vamos discutir cada item: saúde, educação, segurança, como o senhor bem disse, a reforma administrativa, reduzir essa necessidade do governo de estar criando ministério para ter base de sustentação no Congresso, para negociar e ter base de sustentação no Congresso. Então, é uma realidade a insatisfação. A solução não será plebiscito, mas sim o debate e os referendo quando for o caso. Mas também a solução passa para que o governo faça a sua parte e o Congresso execute também o seu mandato de representante do povo. Muito obrigado, senador Cícero Lucena. Uma alegria ouvi-lo e acrescentar o conteúdo que traz ao nosso pronunciamento. Eu gostaria de fazer uma sugestão à presidente Dilma da tribuna do Senado Federal. Daqui a pouco, às 16 horas, há uma reunião do Ministério. Esse gigantesco ministério, 39, mais o ministro da Propaganda, 40 ministros. A presidente também anunciou, ou a imprensa anunciou, que a presidente convidaria a oposição para uma reunião. A sugestão que eu faço é para que a presidente substitua a reunião com os ministros, creio que não será mais possível, mas pelo menos essa reunião com a oposição. Ao invés de se reunir com a oposição, a presidente poderia aceitar o convite da doutora Juliana. Quem é a doutora Juliana? A doutora Juliana é cirurgião geral do Hospital Estadual Azevedo Lima, no Rio de Janeiro. Doutora Juliana Fonseca Cardoso, que convida a presidente Dilma para um encontro neste hospital. O encontro foi marcado pela doutora Juliana, que deu o endereço. Eu reproduzo, presidente, pedindo mais alguns minutos. Eu sei que Vossa Excelência é o homem do debate nesta casa e vai nos permitir. Eu reproduzo trechos da carta da doutora Juliana, que foi veiculada por órgãos de imprensa do país nos últimos dias. O que
nesses últimos dias de protestos nas ruas e nas mídias, brigamos por um país melhor, menos corrupto, transparente, menos populista, com mais qualidade, com mais macas, com hospitais melhores, mais equipamentos e que não faltem medicamentos, um SUS melhor. Os seus hospitais é que não são. Ela diz, o médico brasileiro é de qualidade. Os seus hospitais é que não são. O seu SUS é que não tem qualidade. O seu governo é que não tem qualidade. O dia em que a senhora presidente abrir uma ficha numa UPA, for internada num hospital estadual, pegar um remédio na fila do SUS e falar que isso é de qualidade, aí conversaremos. E a doutora Juliana prossegue. São tópicos que eu peço a Vossa Excelência permitir que considere como lido, já que não há tempo para a leitura de toda a carta da doutora Juliana. Mas eu estou sugerindo que a presidente Dilma, depois considerei a parte ao senador Suplicy, ao invés de convidar a oposição, vá ao Rio de Janeiro para esse encontro com a doutora Juliana. Nós da oposição conversamos com a presidente todos os dias dessa tribuna. Nestes últimos 10 anos e meio já, conversamos quase que diariamente com o governo do PT. Oficialmente, publicamente. Não há nenhuma justificativa. E eu repito que falo em meu nome, e não do meu partido nesta hora. Não sei qual será a posição do meu partido. Aliás, nem sei mais se haverá convite. Anunciou-se que haveria um convite. Mas eu sou radicalmente contra esse encontro da oposição com a presidente entre quatro paredes. Seria favorável, senador Suplicy, se esse encontro fosse aberto, fosse uma audiência pública, com transmissão ao vivo para todo o país, a fim de que a oposição pudesse repetir à presidente Dilma o que tem dito desta tribuna, o que tem dito nas tribunas que nos são disponibilizadas no dia a dia da nossa atividade pública. Por que não concordo com esse encontro agora? Porque ele não tem sentido, porque não há objetividade, não há pragmatismo. Nós não temos o direito de iludir o povo brasileiro, de gerar falsa expectativa. É mais uma manobra diversionista, é mais uma encenação, é a tentativa de escamotear a realidade, ou mais, é a tentativa de levar para o barco à deriva, que está prestes a naufragar, a oposição, tão limitada, tão enfraquecida, tão destruída, quase que dizimada pelo modelo de gestão adotado há mais de 10 anos nesse país, o modelo de gestão da promiscuidade, que rima governabilidade com promiscuidade, porque instala esse balcão de negócio. O loteamento de cargos é o maior da história desse país, o mais perverso e dramático, o mais irresponsável e desonesto. O aparelhamento do Estado chegou a limites insuportáveis no Brasil. E sobre isso, a presidente da República não diz uma palavra sequer. Sobre esse modelo perverso, ela não pronuncia uma palavra sequer, não assume um compromisso sequer. E por isso nós não temos o que conversar com a presidente Dilma entre quatro paredes. Com ela conversamos das nossas tribunas. E eu concedo a parte ao sempre elegante, educado, senador Eduardo Suplicy. Eu vejo que Vossa Excelência, senador Álvaro Dias, aqui explicita que aceita aquilo que eu havia sugerido na semana passada em nosso diálogo. Ou seja, pois na medida em que a presidenta, nas últimas 2 semanas, resolveu
ao escutar os movimentos sociais e ao movimento Passe Livre e as centrais sindicais e outros. E nessa oportunidade houve até a abertura de informações à imprensa. Eu avalio que o diálogo com Vossa Excelência, com os dirigentes do PSDB, dos democratas, do PPS, dos partidos da oposição em geral, que isso possa ser realizado, inclusive, de forma aberta e, eventualmente, no Palácio do Planalto, a convite da presidenta. Eu avalio que a presidenta estará disposta a ter um diálogo com Vossa Excelência, com o senador Aloysio Nunes e outros, e ouvir as suas manifestações com respeito a em que medida será possível ainda, até outubro próximo, eventualmente, avançarmos sobre os inúmeros itens mencionados por Vossa Excelência, uma vez que tem razão Vossa Excelência, nós no Congresso examinamos inúmeras proposições, muitas delas estão tramitando. Eu próprio, ainda na semana passada, mencionei em meu pronunciamento que apresentei mais de 6 proposições, das quais apenas uma estava com relator designado, mas outras 5 pedi, e o senador presidente da Comissão de Constituição e Justiça se comprometeu a designar os relatores de pronto, e então acredito que isso também vai ser acelerado, de maneira que acho que nós podemos avançar ao máximo no exame das proposições de todos nós, senadores, da base aliada e da base de governo. Há muitos aspectos que temos em comum. Por exemplo, eu acho que conforme Vossa Excelência apresentou uma proposição no sentido da realização de prévias, eu também apresentei projeto para que todos os partidos venham a realizar prévias para a escolha de seus respectivos candidatos, e não apenas ao executivo, mas também ao legislativo. Avalio, por exemplo, que se for para termos listas fechadas, é preciso, antes, que cada partido tenha uma sistemática de possibilitar aos eleitores, no mínimo aos seus filiados, mas eventualmente até a todos os eleitores, para ver naquela legenda qual deve ser a ordem na lista. E tantos, eu também apresentei projetos para se exigir a transparência em tempo real das contribuições de pessoas físicas, de pessoas jurídicas, se é que elas vão continuar a existir, e do próprio poder público, que antes da realização das eleições conheçamos isso e assim por diante. A questão relativa a em que medida será possível um plebiscito ser realizado, para quais temas. Quando se pensa num plebiscito, Vossa Excelência conhece tão bem as regras, os que defendem um ponto de vista têm igual tempo pelos meios de comunicação do que aqueles que têm outro ponto de vista para cada uma das questões. Ou seja, há muitos. Então, há temas que poderão eventualmente ser objeto de reflexão e decisão para até um ano antes das eleições de 2014, e outras que possivelmente deverão ser ainda mais aprofundadas, e que isto possa ser objeto do diálogo de Vossa Excelência com a presidenta e dos partidos da oposição, num diálogo aberto, não entre 4 paredes, porque, de fato, são temas de interesse relevante para todo o povo brasileiro. Então, acho que a presidenta Dilma terá entusiasmo para recebê-los, e, inclusive, numa reunião aberta. Essa é
a avaliação que faço. Muito obrigado, senador. Então não recuse peremptoriamente, pelo menos hoje Vossa Excelência disse, se for aberto eu aceito. Ótimo, já sabe a presidenta Dilma, quem sabe, nesses termos, convidando a oposição para abertamente todos dialogarem, ela e os membros da oposição, quem sabe tenhamos um debate no mais alto nível, a exemplo dos diálogos que se estabeleceram um dia, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso esteve no Palácio do Planalto por ocasião da instalação da Comissão da Verdade. Meus cumprimentos. Muito obrigado, senador Suplicy. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi a uma solenidade e assistiu à solenidade. Então não houve um diálogo com o presidente sobre problemas do país. Vossa Excelência é um homem de boa fé e por isso eu o admiro muito. No entanto, não me parece que no governo há boa fé. Não há boa fé nessas propostas. Eu quero dizer a Vossa Excelência que nós não temos o direito de gerar falsa expectativa diante desse momento de revolta popular histórica no país. Nós não temos o direito de escamotear a realidade, de mistificar, de buscar o diversionismo para fugir ao desgaste desta indignação que há no Brasil. Nós não temos o direito, no linguajar bem popular, de rasgar dinheiro público, realizando um plebiscito cujo produto final já está comprometido até pela falta de tempo. Não. Eu lamento dizer, porque encontro aqui companheiros que eu respeito, que defendem o plebiscito, eu lamento dizer que eu considero irresponsável, inconsequente e irresponsável a proposta do plebiscito nos termos postos pela Presidência da República. E fala-se em elencar 5 indagações ao povo brasileiro, como se isso fosse suficiente para esclarecer dúvidas existentes em relação à reforma política. O que o país deseja é muito mais do que esta encenação. Sou contra. A oposição não pode cometer esse equívoco histórico, aceitando o convite para um cafezinho no Palácio do Planalto. Nós não podemos ser coadjuvantes da incompetência. Nós não podemos ser coadjuvantes da encenação. Nesse espetáculo de encenação, querem a oposição como coadjuvante. E nós não podemos aceitar, senhor presidente.